Certo, agora vamos falar sobre a Síria. Israel e Síria podem estar tentando se afastar da beira de uma escalada após as tensões aumentarem devido a um ataque israelense a uma base aérea síria. De acordo com nossas fontes, altos funcionários israelenses e sírios se encontraram secretamente na Jordânia no domingo, incluindo o ministro das Relações Exteriores da Síria, Assad al-Shaibani, e o chefe do Mossad, Roman Gopman. Agora, essa reunião teria se concentrado em reduzir as tensões e evitar uma nova escalada. Nenhum dos lados está comentando oficialmente, mas as conversas sugerem que nos bastidores, tanto Israel quanto a nova liderança síria podem estar buscando uma forma de evitar que isso saia do controle. E para nos ajudar a entender o que realmente está acontecendo nos bastidores, temos aqui nosso analista de segurança, Jonathan Raggett. Jonathan, você sabe, obviamente, é uma notícia muito importante saber que agora existe contato entre a liderança síria e a liderança israelense. O que isso nos diz sobre o estado das coisas neste momento? Acho que isso nos mostra que ambos os lados, especialmente os sírios aqui, querem ver as coisas se acalmando. A Síria está, claro, numa situação problemática porque ainda é um país fraco, situado entre Israel, que tem seus próprios interesses de um lado, e a Turquia, que tem seus próprios interesses do outro. Então acho que Israel, nessa reunião, está tentando dizer ao regime sírio: nós, Israel, não somos contra vocês, mas existem certos limites que não podemos aceitar, que seriam a consolidação da presença turca na sua região. Por anos, nós temos falado sobre a consolidação da presença iraniana na Síria, agora começamos a falar de uma consolidação da presença turca. E Israel, desta vez, por meio de discussões, por meio de negociações, não pela força, está tentando transmitir essa mensagem. Ouvimos o primeiro-ministro Netanyahu dizendo, há menos de uma semana, que Israel também transmitiu a mesma mensagem antes do ataque àquela base aérea perto de Alepo, perto de Idlib. Não foi adiante. Será que vai dar certo desta vez? Teremos que esperar para ver. Acho que a Síria gostaria que tanto Israel quanto a Turquia ficassem afastados o máximo possível. Mas é claro, essas são duas nações poderosas que têm seus próprios interesses. Certo, eu quero falar sobre a visão da Síria, sabe, ou da liderança síria em relação à Turquia neste momento, especialmente em comparação com Israel. Você pode dizer, em muitos sentidos, sabe, que o governo sírio não quer ver a consolidação de qualquer uma dessas potências. Mas será que existe, talvez, um parceiro preferido? Eu ainda acho que os turcos são o parceiro preferido deles. Vamos lembrar, não espere que o regime sírio, o presidente sírio, um ex-jihadista, se junte ao movimento sionista tão cedo. Isso não vai acontecer. Obviamente existem contatos muito mais próximos e há muito mais proximidade com a Turquia do que com Israel. Dito isso, a Síria entende. O presidente deles entende, o presidente Bashar, entende que qualquer envolvimento turco dentro da Síria traria Israel, como já vimos exatamente uma semana atrás, e, portanto, acho que os sírios gostariam que todos tirassem as mãos dali, mas como sabemos no Oriente Médio não existe vácuo. E se uma potência, se uma força está saindo, outra está entrando. O presidente Bashar pode ter muitas coisas que gostaria de ver na Síria, mas a realidade impõe outras coisas. E como já dissemos sobre tantos outros assuntos, a resposta para o que realmente vai acontecer está em Washington, nas mãos do presidente Trump, que está tentando movimentar as coisas na Síria e manter relações próximas com o presidente. E ao mesmo tempo, ele é aliado tanto da Turquia quanto de Israel. Certo, Jonathan. Obrigada por se juntar a nós com essa análise. Agora vamos falar sobre a Turquia. Israel e Turquia podem estar tentando evitar que uma situação perigosa na Síria piore em meio a isso. Autoridades israelenses e turcas teriam aberto contatos discretos por canais paralelos, segundo o veículo de notícias israelense Kan, que supostamente tem como objetivo evitar um confronto direto, já que Ankara está expandindo sua presença militar na Síria. Agora, Israel diz que não quer que a Turquia se torne um inimigo, mas também deixou uma linha vermelha bem clara: bases turcas equipadas com defesas aéreas. Drones ou mísseis que possam desafiar a liberdade de ação de Israel estão totalmente fora de questão. Então, será que esses canais de comunicação podem evitar que essas duas potências regionais entrem em conflito? Bem, quem está conosco agora é a pesquisadora sênior da Foundation for Defense of Democracy, Sinan Sedi. Sabe, antes de tudo, quão significativo você diria que é o fato de Israel e Turquia estarem conversando por canais informais neste momento? Especialmente depois daquele ataque que vimos de Israel à base síria, onde se acreditava que diplomatas ou autoridades turcas haviam visitado. Boa noite, obrigado por me receber.
Sim, eu acho que é altamente significativo, porque obviamente há um interesse em evitar um conflito armado direto entre os dois Estados, simplesmente por saber. Fazer isso seria catastrófico para ambos os países. Mas eu acho que, com base na sua análise e no seu relato antes do meu, eu estava assistindo. Acho que está correto dizer que os israelenses estabeleceram linhas vermelhas. Havia um mecanismo para evitar confrontos dentro da Síria para os turcos. E a narrativa turca me parece ser: bem, olhe, nós somos bem-vindos aqui, então estamos tentando, essencialmente, permitir que a capacidade militar síria e seu poder militar sejam reconstruídos novamente. Mas muitos em Israel, assim como no Ocidente em geral, eu acho que interpretam isso como uma capacidade de Erdogan usar o exército sírio como um meio de minar e ameaçar os israelenses. A noção de que a Turquia foi convidada é correta, enquanto Israel não foi. Mas isso não impediu a Turquia de entrar na Síria em várias ocasiões durante a Guerra Civil, também sem ter sido convidada. Vimos três grandes incursões ou invasões militares na Síria entre 2016 e 2019. A ocupação da Síria pelo exército turco, que existe até hoje, nunca teve autorização. Então vamos deixar isso de lado também. Mas os turcos realmente têm brincado com fogo. E agora que perceberam que os israelenses não vão tolerar isso, e nesse caso acho que eles ficaram abalados e agora estão dispostos a conversar para evitar mais hostilidades. Certo, você sabe, Israel diz que o fortalecimento militar turco na Síria, claro, especialmente defesas aéreas e outros sistemas avançados, é uma linha vermelha, como você acabou de mencionar. Afinal, o que exatamente preocupa Jerusalém quanto ao que a Turquia pode construir ou fazer na Síria? Por que isso é uma linha vermelha? Quer dizer, essa é uma ótima pergunta. Olha, eu diria que não devemos olhar para isso isoladamente. O que devemos perceber é que a Turquia está operando mais de 30 instituições de caridade dentro de Israel, com ligações diretas a entidades islâmicas extremistas que desejam causar danos. O apoio contínuo da Turquia ao Hamas não está em dúvida. A Turquia é a principal base de operações para coordenar as atividades do Hamas, tanto financeiramente quanto no planejamento de atentados terroristas dentro de Israel. A Síria é uma linha de frente para a Turquia, basicamente acumular armas convencionais e armamento pesado em bases críticas e estratégicas que ela deseja desenvolver. Com os meios para minar ainda mais a segurança de Israel daqui para frente, à medida que essa competição geoestratégica entre os dois países, Israel e Turquia, se intensifica, tendo como pano de fundo o declínio contínuo do Irã na região. Interessante. Sabe, olhando para o futuro, esses canais de bastidores podem realmente evitar um confronto? Ou você acha que Israel e Turquia estão caminhando para um confronto difícil por causa da Síria? Eu espero que sim. Eu espero que o bom senso prevaleça. Espero que o governo de Erdogan entenda que os israelenses não vão tolerar uma escalada e um aumento ameaçador de forças militares dentro da Síria, fingindo, de certa forma, essa ideia de que estão ajudando o exército sírio a desenvolver capacidade. Os israelenses estão basicamente em alerta máximo desde 7 de outubro. Mas também precisamos entender que o desprezo e a hostilidade de Erdogan em relação a Israel não são um fenómeno novo. Isso não se construiu nos últimos 2 anos, nem mesmo nos últimos 5 ou 10 anos. Erdogan está em uma jornada messiânica para basicamente deslegitimar e minar Israel. Consigo remontar a isso pelo menos desde 2008. Cada discurso, cada postura, cada medida institucional para posicionar a Turquia contra Israel, disso ele nunca se furtou. E quando os israelenses basicamente demonstram que não estão dispostos a tolerar isso, ao agir militarmente contra o desenvolvimento de, você sabe, um acúmulo militar ameaçador na Síria, então Erdogan reage indignado e diz: os israelenses têm intenções de escalar o conflito contra nós. Eles querem dominar a região. Acho que essa narrativa precisa ser contestada. Acho que o hemisfério ocidental, especialmente Washington, deveria prestar atenção ao fato de que é Erdogan quem está escalando aqui, e os israelenses estão tendo que responder a isso. Certo. Bem, gostaria de agradecer muito por ter participado, doutora Jury. Foi muito interessante ouvir sua opinião sobre isso. Nossa próxima matéria está muito relacionada. O enviado sênior de Trump está contradizendo o presidente dos Estados Unidos com suas afirmações sobre a posição de Israel na região. Exatamente. O embaixador dos Estados Unidos na Turquia e enviado presidencial especial para a Síria e Iraque, Tom Barrack, afirma que Israel está ocupando as colinas de Golã, o que vai diretamente contra a política dos Estados Unidos de reconhecer a soberania israelense ali. E isso não é tudo. Na mesma entrevista com a personalidade libanesa australiana, Mário Naufo, ele também diz que o Irã e o Hezbollah teriam que fazer parte de qualquer acordo sério no Líbano.
E ela sugere que Israel pode ter tentado provocar a Turquia com seu ataque a uma base síria. Então, eu acho que a questão, claro, é o que realmente está por trás desses comentários e quanta importância devemos dar a eles, especialmente considerando a influência que Tom Barrack tem sobre a política americana. Para nos ajudar a entender isso, estamos com o ex-embaixador de Israel nos Estados Unidos, Dani Ayalon. Dani, vamos começar pelas colinas de Golã, antes de passarmos para a questão da Turquia. Quão significativo você diria que é para um enviado sênior do Trump dizer que Israel ocupa um território quando a política oficial dos Estados Unidos reconhece a soberania israelense ali? Bem, Natasha, isso é muito peculiar, é muito incomum e inadequado para qualquer enviado que representa seu governo ir contra o próprio governo que ele ou ela representa. Então, isso é totalmente ridículo, ultrajante, e eu acho que ele merece uma repreensão de Washington, D.C., porque ele zomba da presidência, da própria política do presidente dos Estados Unidos, e ele serve conforme a vontade dele. Isso mesmo. Barak também diz que o Irã e o Hezbollah precisam fazer parte de qualquer acordo no Líbano. Você acha que isso é realista? E o que isso te diz sobre a abordagem do governo em lidar com o Hezbollah e Teherã? Obviamente, você sabe, o reconhecimento de que, essencialmente, parece que o líder dos Estados Unidos está dizendo, não vamos conseguir nos livrar do Irã nesse cenário. Bem, há muita hostilidade entre os Estados Unidos e o Hezbollah. Temos que lembrar, Natasha, o Hezbollah matou mais soldados e tropas americanas desde o início dos anos 80, centenas deles, e capturou oficiais americanos. E, novamente, o Hezbollah é o inimigo, não só de Israel, mas também dos Estados Unidos. Ele é considerado como estando na lista de organizações terroristas dos Estados Unidos. Então, o que Barak está dizendo é, novamente, muito estranho, eu diria. E também, certamente, é contra os interesses dos Estados Unidos expandir a influência do Irã de volta para o Líbano. Depois que ela foi realmente muito contida por Israel e também pelos Estados Unidos nas guerras contra o Irã, que ainda não terminaram, e certamente não queremos ver o Irã de volta ao Líbano. E para Barak dizer isso é como dar um tiro no pé da política americana pelo próprio enviado. O que nos leva, é claro, à questão da Turquia. Ele sugeriu que Israel pode ter tentado provocar a Turquia para um confronto com aquele ataque que vimos, sabe, em uma base aérea síria, onde Israel acreditava que autoridades turcas estavam presentes. Quão seriamente Israel deve levar essa acusação? E o que isso diz sobre o relacionamento entre os Estados Unidos, Israel e a Síria neste momento? E, claro, também a Turquia. Quero dizer, há tantos parceiros aqui e parece para nós, sabe, que Trump tem realmente impulsionado algum tipo de acordo de paz entre Israel e a Síria. Então, esse tipo de comentário talvez possa minar isso. Bem, Natasha, como você mencionou, há muitas variáveis em jogo. Acho que o mais importante, digamos, elemento ou eixo é entre Washington e Jerusalém. Essa é a base sobre a qual devemos continuar e construir nossas políticas e conduta, e também em estreita consulta com os Estados Unidos. Afinal, compartilhamos interesses comuns aqui, interesses estratégicos, mais até do que os Estados Unidos e a Turquia, por exemplo. Embora exista isso, eu diria quase uma aberração desse relacionamento muito íntimo entre Erdogan e Trump que eu não consigo explicar. Mas quando se trata dos países, Israel deveria estar muito mais próximo dos Estados Unidos. Sempre esteve muito mais próximo. Quando se trata da Síria, a Síria agora está em pauta. Infelizmente, a Síria não tem peso próprio para traçar seu futuro e destino. E a Turquia está bem ali, tentando tomar conta da Síria, não só em termos de território, e eles têm 10% do território sírio ocupado pela Turquia, a região de Iskenderun. Não só isso, houve incursões e investidas de tropas turcas na Síria, atrás dos curdos sírios e de outros.
Então, e certamente a Síria não tem esse interesse de ser um fantoche ou um instrumento da Turquia. Israel aqui é muito firme ao dizer que a Síria será uma área neutra. Nós não queremos ver os turcos substituindo os iranianos que estavam sob o regime de Assad, que tinham a Turquia sob seu controle. E certamente não queremos ver tropas turcas em nossa fronteira norte. E vamos garantir que isso não aconteça. E somos muito capazes de fazer isso. Acho que os meios diplomáticos são adequados. E acredito que isso pode ser resolvido diplomaticamente, porque nem nosso país, nem Israel, nem a Turquia têm interesse em entrar em conflito. Certo, embaixador Dani Ayalon, muito obrigada por estar conosco.